Hoje nós vamos trazer a abordagem de relato de caso com a temática etmoidite complicada com abscesso periorbitário. Este é o nosso roteiro que nós vamos apresentar durante a nossa explanação. Dizer que a etmoidite complicada na verdade, pode ocorrer com uma sinusite não tratada ou não controlada e pode levar a complicações como infecções virais, pode levar a complicações como infecções. São instante. Bem, a etmoidite é uma sinusite aguda que afeta os seios etmoidais, sendo a forma mais comum da sinusite em crianças. A etmoidite complicada pode ocorrer quando a sinusite etmoidal não ou controlada e pode levar a complicações como abscessos, infecções de órgãos próximos aos olhos ou ao cérebro. Bom, relativamente à etiologia, nós temos, na verdade, duas entidades a qual nós vamos nos basear relativamente ao aparecimento dos quadros da manifestação clínica. Temos o agente etiológico, na qual nós, nomeadamente, citamos as infecções virais, as bacterianas e as fúngicas. Por outro lado, temos outros fatores que favorecem ou propiciam o aparecimento da etmoidite, como os fatores genéticos ou congênitos, as alterações imunológicas, as alergias existentes a ácaros, pólens, alterações anatômicas das fossas nasais e dos seios paranasais, bem como outras causas. Bom, um paciente com etimoidite complicada ele pode apresentar dor retroocular, rubor e edema periorbitário, uma proptose, oftalmoplegia, lacrimejamento, cefaleia frontal e pode apresentar ainda também febre, visto que estamos diante de um quadro infeccioso. Relativamente ao diagnóstico, existem, na verdade, duas entidades que nós podemos considerar aqui. O diagnóstico clínico, que vai ser a base de exame físico, onde nós vamos encontrar, na verdade, lesões, ou seja, inspeção. O exame físico, nós vamos fazer a inspeção a nível da região orbitária, a nível do nariz, bem como da orofaringe. Por outro lado, nós vamos nos basear no diagnóstico através de exames complementares, especificamente os exames imagiológicos. Nós podemos iniciar com um raio-x simples dos seios paranasais, a tomografia computadorizada, que por sinal chega a ser o exame padrão, nesse caso, o exame padrão ouro, e também podemos usar a ressonância magnética. Já agora, nós vamos entrar no caso clínico, a qual temos uma criança que foi, na verdade, diagnosticada com uma etimoidite complicada. Já agora, o meu colega Cieca vai ilustrar e partilhar essa mesma informação relativamente ao quadro clínico. Trata-se de uma criança de 7 anos de idade, raça negra, que foi transferida de uma unidade hospitalar secundária para o Hospital Josina Machel, com queixa de aumento do volume no olho direito há mais ou menos um mês, segundo a informação da mãe. Foi feito o exame físico geral, na qual o de realce a face assimétrica com protusão do globo ocular direito. No exame ORL, a rinoscopia anterior, as fossas nasais permeáveis com ligeira hipertrofia do corneto inferior direito, sem rinoreia nem epitáxia. Otoscopia e orofaringoscopia são alterações. Daí foi feita uma tomografia dos seios paranasais, revelando uma opacidade no corretor etmoidal na primeira e segunda imagem, e na terceira imagem vimos visto a opacidade no seio maxilar direito. Feito isso, avançou-se no tratamento médico, na qual foi feita a hidratação, antibiótico, corticoide e antihistamínico. Sendo assim, foi também feito o tratamento cirúrgico, isto é, drenagem do abscesso, como mostra na primeira imagem e na segunda, e houve uma evolução satisfatória. Em suma, a etimoidite é a rinossinussite mais comum em crianças
E um dos principais sintomas é a presença de edema periorbitário. Daí vem a importância de ser tratado precocemente para evitar complicações, principalmente orbitárias ou endocranianas, que podem ser fatais. No nosso caso, a etimoidite evoluiu para um abscesso periorbitário, que foi drenado pelo oftalmologista sem a necessidade de drenagem dos seios, pois respondeu satisfatoriamente a tratamento com antibioticoterapia e coadjuvante. O menino teve um tempo de internamento de 13 dias e foi de alta. Aqui conseguimos ver o menino à entrada, 13 dias de internamento, isto é, no momento da alta, e no controle que foi 10 dias após a alta. E é visto uma evolução satisfatória. Em suma, um diagnóstico precoce e um tratamento correto evita as complicações. E é importante lembrar que toda pálpebra inflamada e rósea nem sempre é um problema oftalmológico. Poderá ser uma etimoidite complicada. Essas são nossas referências. Muito obrigado pela palavra. Felicito os apresentadores deste caso, que é um caso dramático, e chama a atenção apenas para alguns aspectos que nós vemos na realidade portuguesa. Por isso, uma criança com uma infecção alta, respiratória alta, aguda, rapidamente, em poucos dias, em poucas horas, pode fazer um envolvimento orbitário, que é uma das complicações da rinocinusite aguda. Como pode fazer complicações endocranianas. Aqui o fator tempo é absolutamente crucial. Estas crianças podem resolver rapidamente a situação só com medicação endovenosa, mas tem que começar rapidamente a fazê-la e temos que perceber se nós temos. Este caso é um caso de um abscesso pós-septal, um abscesso da órbita pós-septal. Por isso, é um caso que, nesta fase, eu já intervia cirurgicamente. Mas a maior parte destes casos respondem só com medicação endovenosa e rapidamente uma criança, em muito poucos dias, tem o problema resolvido sem ter necessidade de se considerar a necessidade de uma intervenção cirúrgica. A não resposta favorável no espaço de 48 horas de uma criança internada com um abscesso pós-septal, como é o caso, obriga, provavelmente até menos de 48 horas, a uma intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica é descomprimir a órbita, remover todo aquele conteúdo purulento, porque a criança corre o risco de, com o estiramento do nervo óptico, vir a perder a visão. Por isso, é absolutamente crítico uma atitude que creio que os colegas atuaram ao fim do mês, uma atitude muito precoce nestes casos. De uma maneira geral, os pais trazem as crianças, logo que veem que há um envolvimento orbitário, trazem as crianças de imediato à urgência. As crianças realizam uma tomografia computadorizada dos seios perinasais e são de imediato admitidas num serviço de pediatria e iniciam tratamento endovenoso, e a não resposta muito rápida a esse tratamento obriga à consideração de uma intervenção cirúrgica que deve ser feita pela otorrino, porque nós temos a possibilidade de drenar este abscesso sem qualquer incisão externa na face da criança. E uma incisão numa face da criança significa que a criança vai ficar com uma cicatriz para o resto da vida. Consegue-se fazer uma drenagem deste abscesso para o interior do nariz neste caso, é um caso que já com um mês de evolução,
Pronto, eu considero que a criança teve um final, se não teve acabou com uma perca de visão, porque há um estiramento muito acentuado do nervo óptico durante muito tempo. Se não houve uma perca definitiva ou parcial da visão desse lado, considero que esta criança teve uma evolução muito favorável, atendendo às circunstâncias da situação. Ok? De qualquer modo, felicito os colegas Sica Santos e Flávio Lopes pela apresentação, porque trazem-nos um caso que é muito complexo e para os quais eles interviram só ao fim do mês de uma evolução clínica que devia ter sido, digamos, atuado clinicamente, designadamente com antibióticos endovenosos, logo numa fase muito inicial, logo nos primeiras 24 horas, esta criança devia de ser admitida a um serviço de pediatria, iniciar a antibioterapia endovenosa e rapidamente, no espaço de 48 horas, ser tomada a decisão sim ou não é necessária a intervenção cirúrgica, e a intervenção cirúrgica é reservada para um número relativamente restrito de casos, felizmente, e de uma maneira geral é feita pelo interior do nariz com uma descompressão da órbita e uma descompressão de todo este abscesso. Pronto, de qualquer modo, eu quero felicitar os colegas por me trazerem um caso que é efetivamente complexo.